Tudo começou com um choque que Washington não esperava. Uma única mensagem discreta, mas urgente, atravessou silenciosamente 3 países diferentes antes de chegar diretamente à mesa do presidente dos Estados Unidos. E de acordo com funcionários familiarizados com os documentos, o conteúdo dessa mensagem revelou algo que o mundo nunca imaginou. Nicolás Maduro estava secretamente a tentar negociar a sua própria saída da Venezuela. A revelação explodiu como um trovão nos círculos diplomáticos, forçando analistas oficiais de inteligência e observadores regionais a fazer a mesma pergunta: o que levou o líder venezuelano a tomar uma atitude tão desesperada neste momento? A cronologia é igualmente impressionante. De acordo com informações analisadas por correspondentes internacionais, a mensagem não veio diretamente de Caracas. Em vez disso, passou pela Turquia, pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Catar, 3 governos usados como intermediários, numa tentativa desesperada de abrir o que Maduro acreditava ser uma tábua de salvação. E essa tábua de salvação, por incrível que pareça, foi um pedido de reunião presencial com o presidente dos Estados Unidos. Num momento em que a Venezuela enfrentava pressão crescente, instituições em colapso e investigações criminais que se espalhavam além das fronteiras, a medida sinalizou algo sem precedentes. O regime finalmente reconheceu que o tempo estava a correr contra ele. Fontes familiarizadas com a troca diplomática dizem que a resposta de Washington foi rápida. Foi curta, fria e absoluta. Não haveria reunião. A Casa Branca recusou-se a conceder a Maduro qualquer fotografia, qualquer aperto de mão, qualquer gesto simbólico que pudesse legitimar um governo já fortemente sancionado, investigado e cada vez mais isolado. O senador Marco Rubio, uma das vozes mais fortes na política venezuelana, reforçou a mensagem publicamente, afirmando que não haveria negociação nem reconciliação, especialmente agora que as autoridades venezuelanas no exílio tinham autorizado os Estados Unidos a perseguir e desmantelar redes criminosas ligadas a membros de alto escalão do regime. Nos bastidores, porém, algo ainda mais decisivo estava a acontecer dentro do sistema jurídico dos Yatetai-Sique. Durante anos, houve uma barreira em Washington. Enquanto os crimes associados ao regime fossem classificados como infrações penais, qualquer ação direta exigia coordenação entre o Departamento de Justiça, o FBI, a DEA e a Guarda Costeira, cada um com autoridade limitada para usar a força contra indivíduos protegidos por um Estado soberano. Essa complexidade jurídica deu margem de manobra ao círculo íntimo de Maduro, a ponto de acordo com documentos jurídicos analisados pela mídia americana, contratar advogados americanos com fundos supostamente ligados a redes ilícitas, tudo para atrasar ou obstruir ações nos tribunais americanos. Mas então tudo mudou. De acordo com repórteres de defesa da Reuters e da DW Washington, intensificou o caso ao classificar o cartel Los Soles, considerado por vários governos como a espinha dorsal criminosa de indivíduos ligados ao regime venezuelano, como uma organização terrorista. Foi uma designação que transformou instantaneamente a situação. Não era mais uma questão policial, tornou-se uma questão de defesa, agora sob a autoridade do Departamento de Defesa do EUA. E com essa mudança veio uma nova realidade: os Estados Unidos poderiam, se necessário, conduzir ações militares precisas e limitadas, sem atrasos burocráticos, sem disputas judiciais e sem as limitações legais que anteriormente protegiam o regime. Foi exatamente nesse momento de pressão crescente que a ligação aconteceu. Por volta das 10 da manhã, de acordo com indivíduos que revisaram memorandos internos, Maduro enviou uma mensagem urgente. O pedido era surpreendente. Ele queria deixar a Venezuela, mas queria fazê-lo com garantias, proteção, dinheiro e imunidade total para começar uma nova vida no estrangeiro. Uma fuga negociada, um exílio de luxo, um desaparecimento político com condições VIP. A rota proposta, de acordo com documentos analisados por correspondentes estrangeiros, parecia quase surreal. Maduro e membros importantes do seu círculo voariam primeiro para a Turquia,
embora as autoridades turcas não tivessem interesse em recebê-los. Após um ano, eles se mudariam para a Guiné Equatorial, onde supostamente já tinham residências preparadas. Mas o elemento mais chocante era este: os Estados Unidos pagariam milhões de dólares por ano para garantir sua segurança vitalícia e mobilidade internacional. A oferta surpreendeu Washington. Mesmo assim, Trump, buscando evitar derramamento de sangue desnecessário ou desestabilização na região, concordou em considerá-la brevemente. Mas impôs uma condição inegociável: todas as 19 pessoas identificadas pelas autoridades americanas como parte da estrutura criminosa teriam de deixar a Venezuela juntas, sem exceções. Maduro recusou, e naquele momento, a conversa passou de negociação para sobrevivência, levando a crise em curso a um território ainda mais perigoso. A questão que pairava sobre Washington tornou-se inevitável o que viria a seguir agora que o desespero havia sido exposto. A rejeição marcou um ponto de viragem, mas também revelou o quanto o regime temia o que estava por vir. Dentro dos Estados Unidos, o panorama jurídico havia mudado de uma forma que quase não deixava rotas de fuga. Durante anos, Maduro contou com a complexidade da jurisdição criminal para proteger a si mesmo e aos seus aliados mais próximos. Agências como o DOJ, o FBI e a DEA podiam investigar, mas a sua autoridade para agir contra indivíduos protegidos pelo poder estatal era fortemente restringida. Mas, uma vez que a rede Los Solis foi reclassificada sob os parâmetros de contra-terrorismo, o escudo ruiu. O assunto passou a ser da competência do Pentágono, transformando a conversa de limitações da aplicação da lei para prerrogativas de segurança nacional. Essa mudança, amplamente divulgada pela Reuters e pela BBC, causou um choque em Caracas. Sem barreiras legais, o regime compreendeu que Washington agora tinha autoridade para realizar operações cirúrgicas de alta precisão contra indivíduos considerados ameaças. Não haveria mais negociações nos tribunais. Não haveria mais brechas legais. Não haveria mais atrasos diplomáticos. Aos olhos dos formuladores de políticas do CQSBA, a situação evoluiu para uma em que uma ação rápida poderia ser justificada sob as estruturas de defesa existentes. E de acordo com analistas da DW na América Latina, foi precisamente nesse momento que o pânico começou a se espalhar pelos mais altos escalões da liderança venezuelana. Foi nesse contexto que Maduro fez seu pedido extraordinário de uma fuga privilegiada. Fontes familiarizadas com os documentos confidenciais dizem que ele queria não apenas proteção, mas também a garantia de que nunca seria preso. Nem amanhã, nem daqui a 10 anos, nem nunca. Ele queria imunidade vitalícia, moradia garantida no exterior e o direito de circular livremente através das fronteiras. Em termos práticos, ele estava a pedir ao mesmo governo, que passou anos a denunciar, que financiasse uma aposentadoria confortável depois de presidir um dos colapsos econômicos e humanitários mais graves da história moderna da América Latina. Mas Washington tinha as suas próprias condições. De acordo com altos funcionários citados pela Al Jazeera e pela Reuters, os Estados Unidos insistiram que todos os membros identificados da rede ligada ao regime teriam de deixar o território venezuelano. Nenhum poderia ficar para trás. A lógica era clara: se mesmo que uma única figura influente permanecesse, a estrutura se regeneraria. Analistas norte-americanos compararam isso a remover um tumor completamente, caso contrário, a doença voltaria. Qualquer tentativa de Maduro de deixar membros da família, seja sua esposa ou parentes influentes em posições de autoridade, foi rapidamente rejeitada por Washington. Não haveria nenhuma figura de transição, nenhuma liderança substituta, nenhum retorno silencioso em um ano. O regime teria que ser totalmente desmantelado. Diante desses termos, Maduro e seu círculo íntimo teriam tentado reformular a negociação.
Mas as propostas alternativas, de acordo com fontes que falaram com a mídia internacional, beiravam o surreal. Maduro sugeriu um exílio temporário na Turquia, no Catar ou nos Emirados Árabes Unidos, seguido por uma segunda realocação na Guiné Equatorial, onde supostamente já havia casas preparadas para o grupo. O plano incluía até mesmo uma exigência para que os Estados Unidos pagassem por equipes de segurança permanentes, custando milhões anualmente, para que os membros do regime pudessem reconstruir suas vidas no exterior, sem restrições, livres para viajar, abrir negócios ou formar novas redes políticas. Autoridades americanas rejeitaram a proposta imediatamente. Era impensável para Washington financiar a segurança de longo prazo de indivíduos que enfrentavam acusações graves no cenário internacional. No entanto, o presidente Trump não fechou totalmente a porta. A Casa Branca ainda estava a ponderar uma verdade brutal, destacada por analistas políticos: qualquer intervenção militar na Venezuela poderia acarretar altos custos humanos e políticos. Grande parte da base eleitoral de Trump tinha pouco interesse em ver os Estados Unidos envolvidos em outro conflito estrangeiro após o alto custo do Iraque, Afeganistão e Síria. Pesquisas internas citadas pela mídia americana sugeriram que mais da metade dos apoiadores de Trump se opunha ao envolvimento militar prolongado no exterior. Essa pressão interna moldou os cálculos estratégicos em Washington. Trump estava disposto a explorar uma solução não militar, mas apenas se ela estivesse alinhada com 3 princípios inabaláveis: Maduro não poderia permanecer no poder. Maduro não poderia governar a Venezuela remotamente. Maduro não poderia sair impune. Essa estrutura lançou as bases para uma ideia nova e controversa que circulava no Conselho de Segurança Nacional: exilar Maduro em Cuba. Politicamente, isso resolvia 3 problemas de uma só vez. Evitava a guerra, removia Maduro do poder e impedia-o de viver livremente no exterior, garantindo que permanecesse em um ambiente controlado. Mas também desencadeou uma onda de medo dentro da liderança venezuelana, porque o exílio em Cuba trazia seus próprios riscos de vida. E esses riscos logo acirrariam o próximo capítulo dessa crise em desenvolvimento, levando a região a uma incerteza ainda maior. A simples menção de Cuba detonou uma nova onda de pânico dentro do regime venezuelano. O que parecia à primeira vista um exílio suave era, na realidade, algo muito mais perigoso. Analistas da Reuters e da DW observaram que, embora Cuba seja há muito tempo um aliado político de Caracas, também é uma nação que enfrenta intensa pressão econômica, fraturas políticas e redes de inteligência profundamente enraizadas. Exilar Maduro para lá não seria uma aposentadoria confortável. Seria uma jaula geopolítica. Ele estaria vivo, mas preso numa ilha, onde todos os oficiais militares, todos os agentes de inteligência e todos os cidadãos desesperados saberiam uma coisa a entregar: Maduro poderia levar a uma recompensa de 50 milhões de dólares oferecida pelos Estados Unidos. Para um regime já aterrorizado com a traição, esse cenário era insuportável. De acordo com fontes familiarizadas com as discussões internas, a ideia causou agitação imediata entre o círculo íntimo de Maduro. Cuba, ao contrário da Turquia ou do Catar, não poderia oferecer luxo, proteção política ou mobilidade global. Não poderia garantir equipas de segurança privada, acesso a bancos estrangeiros ou proteção diplomática. Em vez disso, confinaria o ex-líder a um espaço pequeno e vigiado, onde as lealdades internas poderiam desmoronar da noite para o dia. Como descreveu um analista latino-americano, seria uma prisão sem paredes. É por isso que a reação dentro de Caracas foi tão intensa. O regime esperava uma rota de fuga onde pudesse manter a riqueza, a influência e a possibilidade de um retorno tranquilo. Esperavam uma negociação semelhante a acordos anteriores noutras regiões, onde líderes controversos eram discretamente realojados em troca da estabilidade regional. Mas, desta vez, a posição de Washington foi diferente.
Os Estados Unidos, apoiados por sinais da UE e de vários governos latino-americanos, queriam o desmantelamento definitivo das redes criminosas ligadas a indivíduos dentro da estrutura estatal venezuelana. Deixar espaço para um retorno político não era uma opção. De acordo com correspondentes internacionais que analisaram notas diplomáticas, Maduro tentou reformular a proposta novamente. Ele sugeriu deixar a sua esposa em uma posição política simbólica ou instalar o seu cunhado como autoridade temporária na esperança de que uma figura familiar pudesse manter a influência enquanto ele vivesse no exterior. Mas as autoridades americanas rejeitaram isso instantaneamente. Permitir que qualquer parente permanecesse no poder, argumentou Washington, deixaria uma linha direta com a antiga estrutura. Como um funcionário dos Queseco-Saecoa teria dito à imprensa, se apenas uma peça do antigo tabuleiro permanecer todo o jogo, será reiniciado em 1 ano. Incapaz de obter garantias, Maduro recorreu a outra estratégia: adiamento e controle da narrativa. Publicamente, Caracas começou a promover a mensagem de que queria diálogo, reconciliação e negociações respeitosas. A mídia estatal repetia frases sobre diplomacia e uma solução pacífica. Mas, de acordo com diplomatas estrangeiros estacionados na região, a realidade privada era completamente oposta. A portas fechadas, o regime lutava para preservar as opções de sobrevivência à medida que as paredes se fechavam à sua volta. Entretanto, Washington estudava cuidadosamente o tabuleiro de xadrez. O presidente Trump, de acordo com observadores da Casa Branca, equilibrava 3 frentes: a pressão internacional para uma ação decisiva, o risco de desestabilizar uma região já frágil e as expectativas da sua base interna, que rejeitava de forma esmagadora outro conflito estrangeiro. As últimas 2 décadas deixaram cicatrizes profundas nas famílias americanas. Iraque, Afeganistão, Síria. Comunidades inteiras viram seus filhos e filhas voltarem em caixões cobertos com bandeiras. Trump compreendia esse sentimento. E por essa razão, continuou a explorar uma solução não militar que ainda atendesse aos objetivos estratégicos. Mas o tempo não estava do lado de Maduro. O colapso econômico continuava a acelerar. De acordo com dados divulgados pela BBC e pela Al Jazeera, a escassez intensificou-se, a inflação disparou e os fluxos migratórios cresceram de forma constante. Investigadores internacionais ampliaram os seus relatórios sobre redes ilícitas que operavam em território venezuelano. O Departamento de Defesa do Securi Ointeewa continuou a analisar opções operacionais enquanto a pressão diplomática aumentava em toda a América Latina. Todos os indicadores apontavam para uma direção: a janela para negociações estava a fechar-se rapidamente. Dentro do regime, o medo transformou-se em fragmentação. Alguns conselheiros teriam encorajado Maduro a aceitar o exílio, mesmo em condições adversas, simplesmente para evitar o risco de um colapso repentino e descontrolado. Outros o pressionaram a resistir, acreditando que atores externos poderiam hesitar em tomar medidas decisivas. Mas, a cada semana que passava, a pressão aumentava. Os governos regionais fortaleceram a coordenação. O compartilhamento de informações de inteligência aumentou. E as ferramentas legais que Washington havia desbloqueado permaneceram firmemente em vigor. No final da semana, uma realidade se tornou inevitável. A crise estava a adentrar numa fase em que cada decisão trazia consequências irreversíveis. E sem uma saída segura, sem um acordo garantido e sem espaço para enganos, as opções de Maduro estavam a se reduzir a um único caminho cada vez mais estreito, um caminho que definiria se o regime sobreviveria mais 1 mês ou finalmente entraria em colapso sob o peso de seu próprio desespero. Os próximos passos, tanto em Washington como em Caracas, determinariam o futuro de uma nação suspensa entre a incerteza e a mudança inevitável.
À medida que a pressão se intensificava em todas as frentes, a crise dentro da liderança venezuelana começou a evoluir para algo muito mais volátil. Relatórios de unidades de inteligência regionais, citados pela BBC América Latina e pela Reuters, indicavam que as fraturas dentro do círculo íntimo de Maduro estavam a aumentar. Algumas figuras importantes estavam a explorar discretamente as suas próprias rotas de fuga, enviando emissários a embaixadas no Caribe, África Ocidental e até mesmo na Europa Oriental. Outros estavam alegadamente a tentar negociar acordos pessoais nas costas de Maduro, na esperança de garantir imunidade antes que toda a estrutura entrasse em colapso. Nas palavras de um diplomata europeu, a barragem está a rachar por dentro. Ao mesmo tempo, as agências de inteligência do Terceira continuavam a analisar o panorama operacional. Com a designação de cartel agora estabelecida sob os quadros de contra-terrorismo, o Pentágono tinha uma autoridade que nunca possuíra antes. De acordo com analistas de defesa entrevistados pela DW, os planeadores militares estavam a examinar uma ampla gama de cenários, todos focados em danos colaterais mínimos e no rápido desmantelamento das redes visadas. Não se tratava de invasões amplas ou de pesados destacamentos de tropas. Eram ações precisas e limitadas no tempo destinadas a neutralizar atores específicos caso a diplomacia falhasse. E foi essa nova realidade que acelerou o desespero de Maduro. De acordo com fontes familiarizadas com briefings confidenciais, ele entendeu que Washington não enfrentava mais a paralisia jurídica dos anos anteriores. Os mecanismos habituais, apelos internacionais, contestação judicial, manobras diplomáticas não mais retardariam o processo. Os Estados Unidos, sob sua estrutura revisada, poderiam agir rapidamente, e Maduro não tinha garantia de que receberia qualquer aviso prévio. Esse medo moldou diretamente a próxima reviravolta extraordinária na história. De acordo com documentos analisados por vários meios de comunicação internacionais, Maduro propôs o que os analistas descreveram como um pacote de sobrevivência de última hora. Os termos eram simples, mas impressionantes. Em troca de se demitir, ele queria ser imediatamente transferido para a Turquia, os Emirados Árabes Unidos ou o Catar. Após um ano, ele seria transferido para a Guiné Equatorial, onde, alegadamente, já haviam sido compradas residências em nome de associados de confiança. Ele queria segurança vitalícia financiada por Washington, imunidade total contra processos judiciais e o direito de viajar livremente para qualquer lugar do mundo. Esta oferta surpreendeu a comunidade de política externa. Conforme observado pelos correspondentes da BBC, ela representou uma das propostas mais audaciosas da história diplomática recente, um líder sob intensa acusação, pedindo a democracia mais forte do mundo para financiar sua fuga luxuosa. Washington rejeitou quase todas as partes do plano. Mas, dentro da Casa Branca, surgiu um debate mais profundo. O presidente Trump há muito prometia evitar intervenções estrangeiras dispendiosas. E embora alguns conselheiros pressionassem por uma linha mais dura, outros argumentavam que uma saída controlada, mesmo que restrita, poderia evitar instabilidade regional, violência em massa ou um conflito prolongado. A Casa Branca estudou cuidadosamente todos os ângulos: risco militar, consequências humanitárias, efeitos geopolíticos e custo político interno. No entanto, um princípio permaneceu inabalável. De acordo com funcionários do Zebala Acura, citados pela Reuters, Maduro não poderia deixar para trás nenhum parente aliado ou representante em uma posição de autoridade. Não haveria caminho oculto de volta ao poder, nenhum substituto transitório, nenhum governo paralelo. Como um alto funcionário, teria declarado se a estrutura permanecer a crise, se repetirá em um ano. Este foi o golpe final nas esperanças de Maduro. Ele tentou colocar a sua esposa como figura simbólica. Tentou posicionar temporariamente o seu cunhado. Propôs várias opções rotativas para preservar a influência. Todas foram rejeitadas.
Os Estados Unidos e os seus parceiros regionais estavam unidos, toda a rede. Todos os membros centrais identificados tinham de sair em conjunto ou o acordo estava morto. Entretanto, as condições dentro da Venezuela deterioravam-se rapidamente. Relatórios da Al Jazeera e de ONGs regionais descreviam o agravamento da escassez, a aceleração dos fluxos migratórios e o aumento da tensão entre as forças de segurança locais e as comunidades frustradas. O colapso econômico, já grave, continuava a agravar-se. A inflação subia. As infraestruturas críticas deterioravam-se ainda mais. E a crise humanitária expandia-se, acrescentando nova pressão sobre os atores internacionais que exigiam uma transição estável. Dentro das Forças Armadas, a tensão estava a tornar-se visível. Informações partilhadas por parceiros regionais sugeriam que alguns comandantes militares estavam a perder a paciência com o caos no topo. Outros temiam ficar para trás se Maduro conseguisse um acordo de fuga para si mesmo. Rumores de disputas internas circulavam pelos canais diplomáticos, indicando que a lealdade não era mais garantida. No final do mês, uma coisa havia se tornado inequívoca: a crise havia entrado na sua fase mais perigosa até então. Maduro estava encurralado. Os seus aliados estavam a se dividir. A pressão internacional estava a atingir o seu auge. E Washington, com nova autoridade legal e apoio regional em expansão, tinha mais influência do que em qualquer outro momento da última década. A questão que agora pairava sobre todas as capitais de Washington, a Bogotá de Brasília, a Havana, era assustadoramente simples. Se Maduro recusar todas as saídas que lhe forem oferecidas, o que acontecerá a seguir? À medida que o impasse se aprofundava, a paciência de Washington diminuía. De acordo com analistas citados pela Reuters e pela Al Jazeera, a Casa Branca mudou discretamente para o que os especialistas chamaram de estratégia de pressão e espera aplicando o máximo de força enquanto permitia que o regime esgotasse as suas opções restantes. Cada movimento, cada declaração e cada sinal diplomático era calibrado com um objetivo. Maduro deve renunciar sem arrastar a Venezuela para o caos. Dentro do Conselho de Segurança Nacional, as discussões se intensificaram. Várias agências do SECOSIWAT, incluindo o Pentágono, o Departamento de Estado e a Comunidade de Inteligência, estavam alinhadas em uma avaliação central. Pela primeira vez em anos, o regime venezuelano estava estruturalmente vulnerável. A economia estava em colapso. O isolamento internacional era absoluto e a lealdade interna não era mais garantida. Um alto funcionário do Zinenayura, falando a DW sob anonimato, descreveu o momento sem rodeios. As paredes estão se fechando e eles sabem disso. Mas mesmo com o aumento da pressão internacional, a equipa de Maduro tentou projetar uma frágil sensação de controle. A mídia estatal em Caracas repetia a mensagem de que o governo buscava o diálogo e a soberania, retratando o regime como vítima de agressão estrangeira. No entanto, analistas ocidentais identificaram imediatamente isso como uma armadilha narrativa, uma manobra política destinada a retardar a ação externa e criar a ilusão de legitimidade. Por trás de portas fechadas, no entanto, a realidade era totalmente diferente. As comunicações internas, analisadas por jornalistas, sugeriam que o círculo de Maduro estava em modo totalmente defensivo, testando desesperadamente novas ofertas, novos cenários de fuga e novas negociações políticas. Uma das propostas mais dramáticas que ressurgiu dentro do regime envolvia alavancar aliados internacionais. De acordo com correspondentes de política externa, Maduro explorou a possibilidade de a Rússia, o Irão ou a China intervirem diplomaticamente para garantir uma saída mais suave. Mas Moscovo estava envolvida noutras prioridades geopolíticas. Pequim continuava sem vontade de absorver o risco político, e Teherão tinha pouco a ganhar com o envolvimento numa crise sul-americana em colapso. Nenhum dos três estava preparado para garantir imunidade, proteção financeira ou abrigo político.
Isso deixou Maduro apenas com as opções propostas por Washington, nenhuma das quais garantia o conforto ou a segurança que ele exigia. A opção cubana, a mais controversa de todas, permaneceu em segundo plano, como uma sombra. Estrategicamente, era um golpe de mestre. Evitava a guerra, eliminava a estrutura política e garantia que Maduro não pudesse recuperar o poder. Mas o perigo era óbvio. A economia em deterioração de Cuba, as suas tensões internas e a enorme recompensa pela captura de Maduro tornavam a ilha um lugar volátil para o exílio. Para alguém que temia a traição acima de tudo, era o pior cenário possível. Enquanto isso, a crise humanitária na Venezuela se agravava. Reportagens da BBC e de ONGs regionais revelaram o agravamento da escassez de eletricidade, combustível e medicamentos essenciais. Os hospitais enfrentavam déficits críticos. A criminalidade aumentava. Milhares de pessoas continuavam a fugir cruzando as fronteiras para a Colômbia, o Brasil e outros países. Para Washington, esses indicadores reforçavam a urgência de uma transição controlada. Para Maduro, eles sinalizavam o colapso dos últimos pilares que mantinham o país unido. À medida que a pressão aumentava, a inteligência dos Excelsior observou fraturas crescentes dentro das Forças Armadas venezuelanas. De acordo com fontes citadas pela Al Jazeera, vários comandantes de nível médio expressaram frustração com o facto de Maduro estar supostamente a negociar um acordo de fuga sem garantir proteções para a estrutura militar. Outros temiam que os Estados Unidos aplicassem a mesma designação de contra-terrorismo a outros indivíduos se a crise se agravasse. No passado, os militares tinham sido a espinha dorsal do regime. Agora a incerteza estava a corroer a lealdade. Essa fratura interna tornou-se ainda mais perigosa à medida que a diplomacia externa se intensificava. Os governos regionais, Colômbia, Brasil, Argentina, República Dominicana, começaram a coordenar-se mais estreitamente, com Washington partilhando informações e preparando-se para uma potencial instabilidade. Pela primeira vez em anos, um amplo consenso hemisférico estava a formar-se em torno de um único ponto: a Venezuela precisava de uma transição e precisava dela em breve. Maduro sentiu o aperto. De acordo com pessoas familiarizadas com o clima interno, ele oscilava entre a rebeldia e o desespero silencioso. Um dia, ele insistia que os Estados Unidos não ousariam escalar a situação. No dia seguinte, ele temia, em particular, que um único movimento inesperado pudesse desencadear uma reação em cadeia que ele não poderia mais controlar. Até mesmo as tentativas de alavancar aliados políticos na América Latina fracassaram. A região havia perdido a paciência com a crise prolongada da Venezuela. Nesta fase, analistas de grandes agências de notícias, Reuters, WBBC, Al Jazeera, concordaram com uma conclusão: Maduro estava a ficar sem tempo, sem influência e sem aliados. Todas as portas de saída que ele rejeitou fecharam-se atrás dele. Cada dia de atraso aumentava o risco de um colapso repentino. E à medida que as agências de inteligência mapeavam os próximos resultados possíveis, um cenário começou a dominar as discussões internas. Se Maduro continuasse a resistir à crise, poderia entrar numa fase que ninguém queria, mas que todos temiam. O mundo agora esperava para ver qual linha Maduro cruzaria primeiro, e qual linha Washington estava a preparar-se para traçar a seguir. À medida que os últimos dias do impasse se aproximavam, a atmosfera em torno de Caracas ficava densa de incerteza. Diplomatas de toda a América Latina descreveram a situação como a calmaria antes de um terremoto político, um momento em que todos os atores, Washington, governos regionais, as Forças Armadas venezuelanas e até o próprio Maduro, prendiam a respiração. Ninguém sabia em que direção a crise iria se desenrolar, apenas que a janela para uma solução negociada estava se fechando mais rápido do que nunca.
Dentro da Casa Branca, o presidente Trump continuava a monitorizar todas as informações de inteligência que chegavam à sua mesa. Assessores do Pentágono, do Departamento de Estado e de agências de inteligência apresentavam avaliações contínuas cada uma, confirmando a mesma tendência. A estrutura interna do regime estava a desmoronar-se por dentro. De acordo com autoridades americanas citadas pela Reuters, a lealdade dentro das Forças Armadas havia se deteriorado tanto que vários comandantes agora se recusavam a obedecer a certas diretrizes políticas. Discussões discretas sobre cenários pós-Maduro começaram a circular nos círculos militares, sinalizando que as bases do poder estavam a rachar. Maduro, ciente dessas fraturas, intensificou seus esforços para garantir uma rota de fuga. De acordo com diplomatas familiarizados com a situação, ele fez repetidas tentativas para renegociar termos, propor novas condições e buscar novos intermediários. Ele reativou antigas alianças, contactou enviados estrangeiros e até mesmo lançou a ideia de uma estrutura temporária de cogoverno, uma ideia que Washington rejeitou imediatamente. Os Estados Unidos insistiram que qualquer acordo deveria garantir 3 resultados inegociáveis: a saída completa de todos os membros identificados da estrutura criminosa, a prevenção de qualquer liderança substituta e a garantia de que Maduro não pudesse influenciar a Venezuela do exterior. Enquanto as negociações estavam paralisadas, a crise humanitária piorava. Correspondentes da BBC e da Al Jazeera documentaram hospitais sem suprimentos, bairros enfrentando grandes cortes de energia e famílias migrando em condições desesperadoras. A grave escassez de combustível, medicamentos e bens básicos intensificou a frustração pública. Para a população venezuelana, cada dia de atraso significava mais sofrimento. Para Washington, esses indicadores intensificaram a necessidade de uma transição controlada que evitasse o caos ou o conflito civil. À medida que essas pressões convergiam, uma questão crítica surgiu dentro do aparato de segurança nacional do século XVI. Maduro ainda poderia negociar ou já havia cruzado o ponto de não retorno. Analistas da DW argumentaram que a estratégia de sobrevivência do regime havia fracassado. Ele não podia mais ganhar tempo, não podia mais contar com seus aliados tradicionais e não podia mais confiar na lealdade interna. Cada oferta de fuga rejeitada estreitava o caminho a seguir. Então veio o momento decisivo que ressaltou a gravidade da crise. De acordo com pessoas familiarizadas com briefings confidenciais, relatórios internos de inteligência indicavam que vários membros do círculo de Maduro estavam a preparar tentativas unilaterais de saída. O medo de ser deixado para trás ou sacrificado criou um clima de desconfiança tão intenso que até mesmo os leais de longa data começaram a se distanciar. Em crises anteriores, a unidade salvou o regime. Agora, a divisão ameaçava acabar com ele. Enquanto isso, Trump continuava sua pausa estratégica, recusando-se a se comprometer publicamente, enquanto discretamente moldava as condições no terreno. Observadores de vários veículos de comunicação descreveram sua abordagem como xadrez político. Cada movimento deliberado, cada declaração ponderada, cada silêncio calibrado. Ao adiar uma decisão final, ele encurralou Maduro, e a própria incerteza se tornou uma arma de pressão. Isso deixou a crise suspensa num equilíbrio perigoso. A Venezuela ficou entre o colapso e a negociação, entre o exílio e o confronto, entre uma transição tranquila e o risco de instabilidade repentina. Diplomatas de toda a região concordaram num ponto: a próxima decisão tomada em Washington ou em Caracas determinaria o destino da nação por décadas. À medida que as horas finais dessa fase se aproximavam, uma pergunta ecoava em todas as reuniões de inteligência, telegramas diplomáticos e análises militares. Se Maduro recusar todas as saídas restantes, que força inevitável finalmente quebrará o impasse, a resposta moldaria não apenas o futuro da Venezuela, mas o equilíbrio geopolítico de todo um hemisfério. Esta crise em curso levou a Venezuela à beira de um ponto de inflexão histórico.
As mensagens secretas, as negociações de última hora, as rotas de fuga rejeitadas e as crescentes fraturas dentro do regime revelam a mesma verdade: a situação não pode mais permanecer congelada. A pressão de Washington, o desespero dentro de Caracas e o sofrimento do povo venezuelano estão a convergir para um momento que definirá o próximo capítulo da nação. Tudo agora depende de decisões tomadas a portas fechadas. Maduro aceitará o exílio em condições adversas ou continuará a resistir até o último momento? Os governos regionais se coordenarão para garantir uma transição pacífica, ou a fragmentação interna levará a crise a um território imprevisível? Estas são as questões que irão moldar os próximos dias, questões que o mundo está a acompanhar de perto. Se achou esta análise clara, informativa e envolvente, considere apoiar o canal. Este tipo de reportagem aprofundada requer tempo, pesquisa e dedicação, e o seu envolvimento ajuda a mantê-la viva. Aceitaria o exílio se isso significasse salvar o seu país do colapso? Ou lutaria até ao último segundo, mesmo que o caminho estivesse condenado? Partilhe as suas ideias abaixo. A sua perspectiva é importante. Não se esqueça de gostar do vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder a próxima atualização. Novos desenvolvimentos estão a ocorrer rapidamente, e a próxima notícia pode mudar todo o panorama geopolítico. Mantenha-se informado, preparado e conosco enquanto continuamos a acompanhar cada passo desta história extraordinária.